Raiele, Edna Calegari, Michele, Fabi, Vicky. São as mamães que apareceram aqui para mim. Fabi Pereira. Boa noite, mãe. Sejam todas muito bem-vindas, tá? Hoje nós vamos ter uma live muito informativa, muito bacana. Boa noite, Roseli. Fernanda Silva, boa noite. Renatinha Cordeiro. Sejam todas muito bem-vindas. Coloca aí para mim de onde vocês são. Hoje nós vamos conversar com a Violet. A Violet é mamãe atípica, né? Ela tem uma menininha atípica e traz muita informação sobre autismo. Eu quero informações dela, como foi o sono, né? Da Summer. O bebê dela, o menor, eu fiz a educação de sono dele aqui em casa, presencialmente. Ela veio dos Estados Unidos num final de ano, e nós, num final de ano? Acho que foi final de ano, e nós fizemos Americana, a Feda, o Leandro é de Natal, o Fernando é do Rio de Janeiro, a Roselilian é de Maceió, Fabi é mãe de 3, parabéns. Samara, de Tejuçuoca, Ceará. Paulista, Pernambuco não. PB? Boa noite, eu sou do Paraná, minha conterrânea. Sou de Caiçara do Norte, alguns locais eu conheço, outros não. Lafayette eu conheço, Tatuí eu conheço. Tive um irmão há muitos anos que morou em Tatuí há muitos anos. São Paulo, mãe de 3 meninos. São Paulo, capital, a Mariana. Aracatu, Bahia. Rio Grande do Sul. Vamos aguardar aqui a Violet, né? Vamos ver se ela ainda não entrou. Parece que não. Vou pedir aí se tiver alguma assistente minha aí na live para falar com ela, ver se está tudo bem, se ela vai entrar. Belo Horizonte, você salvou minhas madrugadas. Salvador, mãe de 2. Petrolina é uma cidade que eu morro de vontade de conhecer. Tenho muita vontade de conhecer aí a exportação das frutas, acho aquilo fenomenal. Quando morava em Balsas, no sul do Maranhão, eu tinha um amigo que era de Petrolina. Eu fazia alguns licenciamentos, um amigo cliente, eu fazia alguns licenciamentos para ele, e quando ele vinha para Balsas, ele trazia para mim aquelas caixas de fruta. Nunca vi frutas mais lindas, mais maravilhosas, né? Um grande exportador, um centro exportador de uva, de mamão, de manga. Sou pai de uma linda menina, Maria Laura, vai fazer 1 mês que nasceu. Estou criando ela com minha mãe, muito feliz. Leandro, que coisa mais linda. Parabéns, viu, pai? Parabéns mesmo, viu? Você vai ver que é uma experiência, a maior experiência da nossa vida é criar um filho. Sou mãe de 2 e quase estou surtando por causa do sono. Então, Thalina, não precisa surtar por causa de sono, tá? Sono é uma situação que se ensina, como todas as outras coisas a gente precisa ensinar para um filho, sono também se ensina, tá? E eles aprendem tudo que a gente ensina. Não há bebê que não aprenda a dormir. Te falo isso porque eu tô nessa lida aí há 15 anos, então eu sei que eu nunca encontrei nenhum que não aprendesse a dormir. Estou com o 2º no forninho, estou por aqui para aprender, parabéns. Sou vó, parabéns. Tenho trigêmeos, sou de Santa Fé do Sul, que maravilha. Para quando eles nascerem eu estar um pouco informada. Um pouco não, com gêmeos você precisa estar bem informada, viu? Somos pais de uma bebê que faz 3 meses hoje, parabéns. Tu me ajudou desde a gravidez e nunca tive um trabalho com o Noah. Meirielle, que bom, Meirielle, fico muito feliz, viu? Olha, mamães, vou falar uma coisa para vocês. Deixem para
fazer, como chama isso? Quando a gente não quer gastar muito, como que é? Como que chama? Economia em alguns itens que são bobagens no enxoval do primeiro filho que a gente gasta, né? Que é luxo, que é bobagem, que depois você nem usa tanto. E estudem, tá? Pode dar chá para RN acalmar? Não. O sono do meu bebê é de uns 10 minutos. É normal, ele só tem 2 meses. Não sei te dizer, precisa avaliar, tá? 2 adolescentes e agora gêmeos de 4 meses. Ai, meu Deus, que delícia. Ansiosa pela promoção, sou de Catanduva. Então, mamães, você é show. Obrigada, Elisa. Então, vocês, mamães que estão aí, é, é, ou grávidas ou com problemas, entrem no link. A Violet avisou que está na live. Fala para ela mandar uma mensagem aqui para mim, por favor, para eu poder visualizar, porque eu não visualizei ela aqui ainda. Deixa eu ver se ela mandou. Ah, tá aqui, já achei ela. Vocês que estão aí, então, entrem no grupo da promoção, tá? O link tá na bio, tá bom? O link tá lá nos stories. Vamos lá, chamar a Violet. Vamos aguardar a Violet aceitar. Aí. Oi, Olá, Violet. Tudo bem? Que bem? saudade. Tô aqui Nossa, no nem nosso me fala. saitinho, onde a gente ficou. Ai, ótimas lembranças desse momento. Ah, eu Eu, vejo eu, tantas eu guardo esse fotinhos momento dele. com tanto carinho, porque desde aquela vez que a gente esteve aí na sua casa, né, para ajudar com o sono do Stephen, eu nunca mais tive problema com ele para dormir. Ele tem 3 anos já agora e ele dorme até hoje, que é uma beleza. Foi o melhor investimento que eu fiz, com toda certeza. E foram 3 noites, né, Violet? Será que foram 3 ou foram 2? Eu acho que foi algo meio Não, rápido até, duas, né? não, 3 noites que eu digo assim, que você ficou aqui, né? Mas na segunda, na terceira noite ele já dormiu a Sim, noite sim, toda. já. Você sabe que eu não esqueço, né, o processo do Stefan, porque foi uma coisa tão inusitada, foi um comportamento tão interessante, ele tinha uma dificuldade tão grande para se acalmar, para parar de se debater, ele se debatia demais, né? Ele tinha uns reflexos assim muito intensos, o que é muito comum na idade que ele teve aqui, que ele teve aqui com 6 meses, né? Fez 6 meses aqui em Aham. casa. E é muito normal nessa idade eles serem assim, deita e não sabe onde põe a mão, não sabe onde põe a perna e tudo. E aí a gente fez a contenção, ele teve bastante dificuldade para iniciar o sono na primeira noite, né? Eu fiz toda a contenção, eu tenho aqui todo o videozinho dele. E aí, no dia seguinte, na soneca, eu coloquei ele de ladinho, ele não teve um espasmo, ele não teve nada, ele deitou e dormiu e nunca mais ele se debateu. Uhum. Ele dormia super tranquilo. Exatamente. Parece que uma vez bastou para o cérebro adquirir aquela plasticidade, para aprender Foi muito interessante aquilo. Você sabe que eu nunca tive outro caso igual ao do Stefan. Que interessante. Em geral, E é tanto ainda aí se quando eu fui. debate, ainda se mexe, sabe? Mas ele não, ele foi um dia só, uma noite só, uma vez só. E quando Quando eu você vim falou para trazê-lo. mim, e Hã? aí quando você falou para mim, vai, agora é sua vez de colocar ele para dormir. Eu, ai, que medo, ai, agora vai você. Você não, você vai, você consegue. Eu coloquei ele para deitar, eu fiz só a contenção ali por 2 minutos, ele já dormiu. Eu Eu fiquei lembro, muito boba. eu lembro. E minha ansiedade foi na hora de pôr na soneca no dia seguinte, porque eu não imaginei que ele fosse ter aquele comportamento de não ter mais nenhum problema, virar pro ladinho, e aprendeu a virar pro ladinho, né? Punha Nossa, ele já procurava o coisinha ladinho. mais Ai, que coisa mais linda. santa. Ele era Fofura demais. E é muito gostoso ver que como ele tá hoje em dia, sabe? Todo esse processo de hoje em dia. Nossa, ele dorme super bem a noite inteira. Vai qualquer cantinho, né? Então, por exemplo, se a gente tá viajando, ele se adapta ali ao bercinho rapidinho. Então, nossa, isso foi realmente Ah, é mudou bom. totalmente a nossa vida. Que coisa.
coisa boa, ele é um fofo, eu vejo os vídeos. Ontem mesmo eu estava vendo o vídeo dele começando a introdução alimentar aqui, mas eu vivo Olha, curtindo aquela carinha gordinha, bem nariz curtinho, gordinho. E bonitinho agora demais. tá aí, Isso. todo independente. Nossa, Eu fase bem vejo os gostosa. vídeos, a coisa mais linda. Eles são lindos. A Summer também é um encanto, né? Violet, eu te agradeço de ter aceitado o meu convite, né? Eu sou muito fã do trabalho aí que você desenvolve, né, na sua área, com a sua filha que é autista. E eu sempre quis fazer essa live com você, mas por uma razão ou por outra, você está sempre viajando, né? Eu acabava esperando, aí passava o momento, enfim, desta vez deu certo. Eu gostaria que você se apresentasse aí para as minhas seguidoras, né? É, falasse um pouco do que você gostaria de falar hoje. Eu já te disse, né, que eu tenho muita vontade de conversar com você para saber como foi o sono. Outra coisa que as mães têm muita vontade de saber é como perceber desde cedo, desde bebê, né, quais são os sinais que uma mãe deve observar numa criança, quando ela começa a ter alguma dúvida. E já de chegada eu já te peço até uma certa desculpa, porque eu não sou muito familiarizada com o assunto, tá? Eu já fiz umas 2, 3 consultorias para bebês autistas, mas muito leve. Então é uma coisa que não dá um conhecimento muito grande, mas para síndrome de Kabuki, autismo, isso tudo a gente já trabalhou, mas num nível mais leve. Então eu queria saber de você, queria que você se apresentasse e vamos começar nossa live. Eu vou tirar um pouco dos comentários e depois eu volto para responder as perguntas, tanto de sono como com relação ao assunto da live, tá bom? Pronto, assim fica melhor, eu te vejo melhor. Vamos lá, então. Fique à Então, vontade. boa noite, pessoal. Meu nome é Violet. Eu sou mãe da Summer e do Stephen. E como a Eliana falou, o Stephen fez consultoria, né? A gente fez consultoria com a Eliana quando ele tinha 6 meses e foi o melhor investimento. Ele dorme bem até hoje. E eu sou mãe também da Summer. Ela tem 7 anos e ela é autista. A gente recebeu o diagnóstico dela quando ela tinha 2 aninhos. Então, estamos aí praticamente 5 anos em toda essa jornada em aprender sobre autismo, em estimular ela em casa, com terapias e conhecer cada vez mais esse universo que infelizmente ainda é muito desconhecido para muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas que quando a gente fala em autismo, a gente pensa em um caso específico, em uma criança que a gente viu em alguma novela, em algum filme, e isso gera um pouco de medo quando a gente começa a pensar, "Ai, será que meu filho pode ser autista também?" Né? A gente fica com medo. Eu tive muito esse receio no começo, até eu começar a entender o que era o autismo, até eu começar a entender que no autismo existem níveis, existe terapia, e a pessoa autista, ela pode ser uma pessoa completamente independente, né? Mas a gente precisa estar atentos a todos os sinais para que a gente possa ajudar quanto mais cedo as nossas crianças. Você comentou ali, Eliana, em relação ao sono da Summer, né? Ela, Como foi o sono dela? ela sempre dormiu bem. Tanto é que quando eu tive o Stephen, eu achei, esse menininho aqui vai dormir igual. E no fim, não, né? Foi bem o oposto. E eu nunca tive dificuldade com ela em relação a isso. Por exemplo, antes mesmo dela completar 1 mês, ela já dormia muitas horas à noite. Mas o que ela tem até hoje é que ela demora muito para pegar no sono. E existem né, muitos casos dentro do autismo onde os autistas podem sim ter um distúrbio do sono mesmo, mas pelo que a gente vai acompanhando de histórias de famílias, uma boa rotina, boa organização das terapias, de deixar a criança relaxada, não deixar a criança nervosa, tudo isso acaba contribuindo para que a criança Com possa ter uma certeza. noite melhor, né? E algo interessante, Liana, que em relação à Summer, é que ela sempre foi muito regrada com as coisas.
Então, para ela, a rotina do É dia, a rotina do sono importante. sempre foi muito importante. Tanto é que se eu mudo alguma coisa, ela já. Opa, mas agora é a hora do banho, agora eu já jantei, então agora a gente tem que ir para a cama, né? Então ela gosta de Dessa seguir isso. Mas, rotina. mas é mais comum em crianças autistas do que em crianças típicas terem alguma questão com o sono. Tem muitas crianças autistas que têm a melatonina, ela demora um pouco para começar a pegar. Tipo, não é igual a crianças típicas, onde começa a escurecer e a melatonina começa a trabalhar naturalmente. Em alguns Certo. casos, pode ser um pouquinho diferente essa questão. Eu imagino que a, o relaxamento da criança atípica demore um pouco Demora. mais. Por quê? Porque o relaxamento vem da concentração, então é preciso concentrar para relaxar. Uhum. E isso deve ser um processo um pouco mais difícil para eles. Daí o tempo de adormecer ser maior, demora um pouco mais para concentrar e relaxar. Pode ser por aí. Eu sempre gosto de aconselhar as mães, né, quando elas estão com alguma dificuldade no sono da criança, antes de mais nada, antes delas falarem, ah, meu filho tem algum distúrbio de sono, elas realmente organizarem toda a rotina, entenderem esse ciclo da criança, entenderem como que está sendo o dia dessa criança. Ela passa o dia inteiro na frente de uma tela, ou antes de dormir, ela estava mexendo numa tela, ou ela estava fazendo algo que estivesse estimulando ela demais, para depois, e a gente investigar mais a fundo, né? Fazer eletro. Então, tem muitas coisas que a gente deve fazer antes de só falar, ah, Exatamente. meu filho tem distúrbio, então ele dorme assim mesmo, enfim. Né? A gente precisa analisar bem Exatamente. antes. Violet, em que momento surgiu sua primeira pulguinha atrás da orelha com a Summer? Quantos meses ela tinha? Olha, a Summer foi minha primeira filha, tá? Primeira neta, primeiro tudo. Porém, eu sempre fui muito observadora, então eu percebia antes do diagnóstico, eu percebia algumas coisas. Mas sempre era aquela coisa. Ah, você está procurando pelo em ovos. Ah, Não porque. tinha referência também, porque era a primeira filha, né? Exato. Então foi mais difícil. Se eu soubesse, se eu tivesse a Summer hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu com certeza teria percebido bem mais cedo. Né? Mas Com naquela época. quantos meses? Olha, uma das primeiras características que eu posso dizer que ela apresentou para mim é que ela era uma bebê bozinha demais. Ela nasceu e o choro que ela deu lá no centro cirúrgico foi assim, 5 segundos. A pediatra estava mexendo nela, todo mundo fazendo os exames e ela dormindo, sem um A. E ela passou, até hoje, ela é muito bozinha, né? Então, quando a criança é bozinha demais, o bebê é bonzinho demais, não chora pra nada, é um sinal de alerta. E quando a criança chora demais, também é um sinal Demais de alerta. também é. Uhum. Então a Sam, ela sempre foi muito boazinha. A casa podia estar pegando fogo e ela ia estar lá, paradinha, calminha, olhando. Ela não chorava. Eu sabia que ela tinha que mamar, que eu tinha que trocar a fralda dela, porque a gente foi criando uma rotina com ela. Senão, ela ia ficar ali muito tranquila. E vários outros sinais que eu ia percebendo e que hoje em dia eu posso dizer, ó, são sinais do autismo, né? Então, ela não ficava me olhando enquanto eu amamentava ela. Ela olhava, talvez em direção ao meu rosto, às vezes, mas não era aquele olhar profundo de conexão, sabe? Ela olhava, era um olhar vago, como se ela. Olhava, olhava passando por Isso, você, né? isso. Olhava. Uhum. Sabe quando a gente tá pensando em outra coisa, mas tá olhando para uma pessoa? Era tipo isso que eu tinha a sensação com ela. Outra coisa também é que, por exemplo, com uns 4 meses, mais ou menos, eu chamava o Stephen e ele na hora já me olhava. Eu, ai, cadê o Stephen? E ele me olhava. E ela não. Eu chamava, podia ficar horas chamando, ela não me olhava. Ela não interagia comigo. Eu conversava com ela, eu mostrava, cadê a mamãe? Cadê o papai? Ela não olhava para procurar um de nós dois. Ela ficava ali, paradinha. Ela era uma bebê, como eu citei, ela era muito boazinha, ela era muito carinhosinha, ela sempre amou muito rápido. Engatinhou no momento correto? Como Uhum. eram os marcos de desenvolvimento? É, Aconteciam no tempo eu correto? posso dizer que estavam dentro
do limite, né, Tá, dos marcos de desenvolvimento, mas eu sempre percebi que tinha alguma coisa atrasada. Né? Então, por exemplo, com 9 meses, ela não apontava com o dedinho. Eu mostrava várias coisas, por exemplo, olha o passarinho lá no céu. Ela não olhava para cima, ela não olhava para onde eu estava apontando. Ou, por exemplo, eu mostrava, olha o cachorrinho faz au, au, au. Ela não demonstrava o menor interesse naquilo. Com um aninho, por exemplo, ela não batia palma, ela não dava tchau. Na verdade, ela chegou a fazer em alguns momentos palminha e tchau, mas ela parou. Então, parou. quando a criança está seguindo ela aprende uma habilidade e ela perde essa habilidade, aí é um sinal muito grande de alerta, porque o que que é o esperado? A criança ir adquirindo cada vez mais habilidades, né? Então, Uhum. e aí eu levava ela em médicos e tal, e as pessoas falavam: ah, nossa, é porque ela é muito mimada, ah, é porque vocês fazem tudo que ela quer, ela nem precisa chorar e tal. E não é, a criança ela vai se comunicando, ela Uhum. precisa, né, A de. criança se desenvolve independente da gente, ela vai fazer as coisas, ela vai, não tem como você segurar, né? Exato. Então, E eu consigo perceber muita diferença do desenvolvimento que ela teve com o desenvolvimento do Stephen. Com a Summer, eu tinha que puxar ela, sabe? Tipo, Summer, olha aqui pra mamãe, vamos cantar uma musiquinha. Eu que tinha que puxar uma interação que era difícil demais de eu ter com ela. Já com o Stephen, ele puxava. Então ele via, sei lá, alguma bexiga, mama, ele fazia alguma coisa para chamar minha atenção para eu olhar a bexiga que ele estava vendo ali também. Já a Summer não, eu podia dar um brinquedo, digamos, eu dava essa caneta aqui para ela. Ela pegava a caneta, ela achava interessante a caneta, mas ela ficava ali só olhando aquilo. Já o Steph não, ele fazia aquele triangulação do olhar, né? Então ele pegava a caneta, triangulação. ele olhava para mim, olhava para a caneta, tipo, olha, mamãe, você, né? Como quem diz, você tá vendo isso daqui? Que Isso. legal. E então essa diferença toda eu consegui ir percebendo entre os dois, né? Porque o Steph não tem o diagnóstico de autismo e a Summer tem. Bem, tá. E aí, em que momento você falou, não, eu preciso buscar ajuda porque tem alguma coisa que não está batendo? Com quantos meses Ela você tinha. buscou o primeiro diagnóstico? Então, o diagnóstico oficial onde eu fiz, não. Tem alguma coisa aqui, foi quando ela tinha 2 aninhos, ela não falava. E o que que é o esperado, né? Quando a criança completa um aninho, a criança tem que estar falando pelo menos umas 5 palavrinhas, né? Mamã, papá, vovó, au, au, né? Fazendo alguns sons. Quando a criança está com 18 meses, tem que estar lá em torno de umas 10, 30 palavrinhas. E 2 anos, a criança tem que estar com um repertório de pelo menos 200 palavrinhas. A Summer, com 2 anos, não falava nada. Ela fazia uns mã, pá, 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 mas não com o intuito de se comunicar. Ela não olhava para mim e Hum. falava, mamã, sabe? Tipo, olha aqui para mim. Não. Ela balbuciava as coisinhas dela, mas não se comunicava muito bem. E existem autistas que eles aprendem muitas palavrinhas antes, mas na hora de se comunicar não falam, eles só estão repetindo. Né? Eu conheço autistas que com 2 aninhos lá cantam, fazem um monte de coisinha, mas para conversar, para puxar uma interação com alguém, eles não sabem como fazer. Então, quando eu tinha 2 aninhos que eu percebi, eu falei, não, não tá certo isso. Aí que eu fui atrás, e mesmo assim, muitas pessoas ao meu redor, não, Violet, calma, deixa o tempo. A hora que ela for para a escolinha, ela se desenvolve. Deu, não, ninguém vai me atrasar mais. Eu preciso ir atrás de resposta. E aí a gente foi, né, no neuro. E quando eu cheguei no neuro, eu já tinha certeza que ela era autista, antes mesmo de chegar, porque eu comecei a ler, eu fui lendo. E eu falei, ela é autista, ela tem todas as características mais clássicas. A Mas sempre estereotipia, as estereotipias, estereotipia. o Uhum. flapping, começa em que O idade? flapping da Summer começou quando ela tinha uns 9, 10 meses. E a gente achava que ela estava feliz, que é assim, né? Fazer esse chacoalhar das É, mãos. E as estereotipias são movimentos repetitivos. Então, não são só flapping, não é só chacoalhar o corpinho para frente e para trás. A estereotipia pode ser andar de um lado para o outro, pode ser ficar pulando sem parar,
pode Tudo ser que for tudo, repetitivo. tudo que for repetitivo, exatamente. E se a gente for parar para pensar, se a gente pegar assim, todas as características de autismo que a gente conseguir juntar, eu posso dizer que 90% delas, se a gente olhar de forma isolada, podem ser características que qualquer criança pode ter. Mas no autismo, primeiro que é um conjunto de características, e segundo que é a questão da intensidade e do prejuízo que isso causa para a criança. Né? Então, por exemplo, a Summer, eu sei que muitos bebês gostam de olhar para a luz, para o teto, mas a Summer era o tempo todo olhando para a luz, o tempo todo olhando para uma parede branca, como se tivesse alguma coisa interessante ali. Então, são sinais que a gente vai ficando, opa, como assim? O que está acontecendo aqui? Né? Então, eu fui estudando muito, fui lendo muito, e quando a gente chegou no médico, eu já falei, ó, eu percebo isso, ela faz isso, o bebê Então, é vídeo. interessante você falar isso para que as mães não saiam achando, meu Deus, o meu filho tem essa característica. Deixa eu contar Aham. uma coisa para vocês. Os meus dois filhos foram apaixonados por cortinas. Então, aos 4 meses de idade, eles começavam a olhar a cortina e eles ficavam encantados com a cortina. A minha neta mais velha é a mesma coisa, nasceu e se encantou com 4, 5 meses, se encantava com a cortina, olhava muito para a cortina, né? Mas é como você disse, muitas atitudes estão presentes em qualquer criança. Então, gente, cuidado, não vão sair daqui achando que toda criança é autista, porque as mães já começam a É, já ficar fica preocupadas. nervosa. Então, começam a ficar nervosas, achando que meu filho está olhando muito para a cortina ou para o aparelho de ar-condicionado. Eles amam o aparelho de ar-condicionado, eles ficam, né? Então, gente, os meus netos sempre fizeram isso, meus filhos sempre fizeram isso. Então, cuidado, não é uma situação que vai levar a um diagnóstico. Vocês estão vendo quantas coisinhas a Violet veio observando, né? Até ela dizer, não, tem alguma coisa errada com a minha filha. São um conjunto de características, né, que é focado principalmente na questão do social, da comunicação. Né? Então, essa parte da comunicação é muito complicada. E a gente sempre vê. O melhor conselho que eu posso dar é vá seguindo os marcos de desenvolvimento. Com 1 mês, o que é para um bebê de 1 mês fazer? O que é para um bebê de 2 meses fazer? E vai seguindo. Se o seu filho, digamos lá, tem 9 meses, era para estar fazendo 10 coisas, e das 10 coisas, seu filho está fazendo 2, aí já corre, né? E mais, uma outra coisa, Eliana, que eu acho que é importante eu dizer é que a mãe, a gente fica com aquela pulguinha, aquele sentimento, sabe? Tipo, é um incômodozinho. Então, você tá com medo? Leva logo já no Leva neuro. logo, Já Tem incômodo, tem Uhum. desconforto. Eu digo Já sempre que a leva. gente não pode. Hoje mesmo eu fiz uma pergunta para uma mãe numa consultoria. Eu falei, você falou isso assim, 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 que para mim não tem nada a ver. Eu falei, mas por que você aventou essa possibilidade? Uma situação lá eu ainda não vi o que ela respondeu. Mas dali ela vai me dar um norte. Eu vou entender o porquê. Às vezes ela não está correta neste ponto, mas aquilo engloba outros Tá. pontos. Então, está se sentindo desconfortável, acha que pode ter alguma situação, juntou uma coisa aqui, juntou outra ali e tal. Vai no médico, gente, leva no neuro, faz uma consulta, pelo menos você fica tranquila, porque ficar com essa sensação de, ai, e se for e Será? eu não estou fazendo nada, porque a gente sabe que é uma situação que quanto antes a gente estimular, quanto antes a gente se preparar, quanto antes a gente souber de fato o que fazer, muito melhor, Muito né? melhor. E isso acaba sendo interessante porque eu falo por mim, porque aconteceu isso comigo. Eu ficava, não deve ser nada. E aí eu pensava, não, mas a Summer ela é muito carinhosa, ela adora abraço, ela adora beijo, ela não se incomoda com barulho, ela ama estar no meio de pessoas, até hoje, ela é mega sociável. Então eu pensava, não deve ser nada. Mas eu pensava, mas será? Mas e se for? Então essa dúvida, eu prometo para vocês que a dúvida é muito mais dolorida do que receber um diagnóstico em si. Porque com o diagnóstico a gente pensa, não, então vamos lá, o que eu tenho que fazer? A gente sofre ali, mas É, é a meu gente vai. filho, né? Vou amar em Independente triplo agora, vou me exato. dedicar mais, né? Uhum, Mas vamos resolver. Agora, a dúvida, realmente a dúvida aniquila a é. gente, né? Uhum.
E esse é muito dolorido. Então, na dúvida, leva no médico. Se for, beleza, vamos agir, vamos atrás, vamos lutar. Se não for, você relaxa e pronto. Tá. Violet, fala um pouco para as mães aqui que não conhecem bem o assunto, né? É um assunto que a gente não lida com ele no dia a dia, vamos dizer assim, mas hoje em dia todos precisam lidar com isso. Qual é a causa do autismo? De onde ele vem? Ninguém sabe exatamente, 100% certeza, de onde vem a causa do autismo. Mas muitos estudos indicam que tem uma grande chance de ser uma causa genética, tá? Então, é um gene que está na família. Tanto é que existem muitos casos onde a criança recebe o diagnóstico e o pai recebe também, a mãe recebe também, e tem mais casos na família. Podem ser também causas externas, né? Fatores externos, como, por exemplo, a mãe tomou algum determinado remédio durante a gravidez, ou o pai alguma coisa com o pai que veio, né, com a mãe também. Então, a maior, como posso dizer, a maior chance é em relação a causas genéticas junto com fatores ambientais. Tanto é que hoje em dia, né, tem muitos casos, não que necessariamente esses casos estejam aparecendo só agora tem muito mais informação, mas com o estilo de vida que a gente vive hoje, né, a mãe na gravidez e comida e remédio e muitas outras questões também, a gente é um sinal de alerta para muitos estudos que estão fazendo hoje em dia. Ok. O que existe? Quais são as terapias que uma mãe que se depara com esta situação, quais são as terapias que melhor dão resultado? Ou cada caso é um caso? Como que funciona isso? Olha, a Summer, quando a gente recebeu o diagnóstico dela, a gente foi atrás de uma terapia que se chama terapia ABA. É uma Ah, terapia que é comprovada cientificamente, né, que funciona, e principalmente a aba naturalista, que a gente vai trabalhar o comportamento da criança em um ambiente natural. Antigamente, essa terapia ABA, ela era trabalhada com a criança sentava numa mesa, o terapeuta na frente e eles ficavam treinando habilidades. Hoje em dia não é mais assim apenas. A gente vai trabalhar o que a criança precisa. E essa terapia, na verdade, qualquer terapia em relação ao autismo, como ela precisa ser de forma individual e personalizada. Então, por exemplo, as terapeutas chegam para mim e perguntam, Violet, o que a Summer sabe fazer, o que ela não sabe fazer, quais as maiores dificuldades dela, quais são os talentos dela, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta. E aí, através dessas informações, a gente monta uma terapia para ela, para ensinar ela com coisas que vão ajudar ela a ser uma criança mais independente. A gente sempre fala que a gente não quer tirar o autismo da criança, porque o autismo, ele não é uma doença, então, consequentemente, ele não tem cura. Uma pessoa autista vai ter sempre um cérebro atípico, né? Por mais que a gente aprenda a lidar e agir de forma independente, o cérebro vai ser sempre atípico. Então, o que a gente quer? Que aquela criança, aquela pessoa, seja independente, consiga fazer o que ela quer, né? Então, por exemplo, com a Summer, a primeira coisa que a gente fez com ela quando a gente recebeu o diagnóstico foi ensinar ela a brincar com brinquedo. Né? Então, brincar de montar bloquinhos, brincar com boneca, brincar de mamãe e filhinha, brincar de cozinha, porque é uma habilidade que a criança naquela idade precisa adquirir. A gente ensinou ela a habilidade de apontar, habilidade de pedir coisas, pedir por ajuda, né? E, consequentemente, a gente conforme ela vai crescendo, a gente vai aumentando o que ela vai precisando. Então, geralmente aqui no Brasil, essa terapia ela é feita por uma psicóloga. Então, a psicóloga conversa com a família e ela vai montar essa terapia. Aí ela vai passar por uma terapeuta, seja uma TO, seja uma psicopedagoga, para essas pessoas aplicarem a terapia com a criança. Então, ela pode também ir para fono, e é todo mundo trabalhando em conjunto, né? Então, e essas são as terapias
assim, que mais são eficazes, porque a gente está trabalhando o que a criança realmente precisa, seja abotoar uma camisa, seja puxar um Certo. zíper, seja escovar os dentes, seja tolerar Um pentear o mínimo de cabelo. independência já é bastante coisa, né? Porque Exato. existem níveis e níveis, né? Então, alguns autistas não vão chegar aí, talvez cheguem a fazer alguma coisa já bem mais velhos, mas outros conseguem, né? E é, E o hiperfoco, Violet, como que funciona essa questão do hiperfoco? o O que hiperfoco é o hiperfoco? é quando a pessoa autista, não só autista, porque tem outras condições que também tem hiperfoco, como TDAH, mas o hiperfoco é quando a pessoa gosta muito de uma coisa, mas não é simplesmente gostar de alguma coisa. É ter assim uma paixão por aquela coisa, querer fazer só aquilo. Tanto é que é muito comum as pessoas focarem tanto em determinado assunto que elas não querem fazer mais nada. Existem muitos autistas adultos, inclusive, que às vezes eles estão hiperfocados em algo, eles esquecem de comer, esquecem de ir no banheiro, porque aquilo ali é o que está deixando eles felizes naquele momento. Né? Então, por exemplo, é muito comum crianças pequenas terem hiperfocos em dinossauros ou em algum determinado instrumento musical. Saberem tudo de Tudo, dinossauro, né? tudo sobre Eu vi um vídeo de um rapaz já adulto, da que o Bíblia. hiperfoco dele é a Bíblia. Aham, Você eu viu vi esse também. vídeo? Muito Gente, eu jóia. achei lindo. Ele, sabe, é uma coisa assim que você vê que ele, né? Eu tenho um pouco de TDAH, eu sou um pouco TDAH. Então, o meu hiperfoco são os bebês. Eu não quero fazer Uhum. outra coisa da vida. Se eu É. tiver com um bebê, cuidando de um bebê, eu só paro mesmo quando o cansaço toma conta. E foi aí que veio o meu burnout, né? Porque eu não Porque soube vai parar. agir, Eu não exatamente, e soube é bem parar. comum. Eu cheguei a ter Exato. 80 mães em consultoria online e à noite eu ia fazer consultoria presencial. Então, chegou uma hora que eu explodi. E explodi feio. Foram anos, são 10 anos de tratamento já para conseguir voltar à tona, mas nem por isso eu larguei ou nem por isso eu mudei o meu foco, né? Não vou dizer que Exato. seja hoje um hiperfoco, mas é um foco. E o Então, dá para interessante, entender. Imagina, né? Eu que não tenho o autismo, tenho só um certo nível de TDAH, sempre tive muito interesse nas coisas assim, e passei por isso. Imagina quem tem já uma condição de hiperfoco, né? Então é um negócio muito complicado. e se o hiperfoco, algo que muitas mães me perguntam isso, tá, mas o que eu faço com esse hiperfoco? Tiro da criança, mudo, uso ele? É, Eu gosto de sempre, se o hiperfoco não está fazendo mal, do tipo assim, um hiperfoco que a criança se machuca ou que é prejudicial de alguma forma, aí a gente, né, lida em terapia, muda esse hiperfoco da criança. Mas se é um hiperfoco inocente, talvez, digamos, vamos pegar aqui o exemplo da criança que gosta muito de dinossauro. Se é um hiperfoco que não está fazendo mal, vamos usar esse hiperfoco a favor da criança. Digamos, meu filho, ele não quer fazer nada além do hiperfoco, ele não quer fazer tarefa, ele não quer almoçar com a gente, ele não quer fazer nada. Vamos pegar o hiperfoco para ajudar nessas questões. Vamos colocar os dinossauros na frente, e um dinossauro vai comer a cenoura, outro dinossauro vai comer a beterraba. E aí ele tem que experimentar. Olha que delícia, todos os dinossauros comendo. O que esse dinossauro come? Vamos comer igual ele? Sabe? Ou, por exemplo, ele não quer fazer tarefa. Mas aí a tarefa faz lá um exercício onde é o dinossauro que quer saber quanto que é 2 mais 2. Tinha dois dinossauros. Daí chegaram mais dois dinossauros. E quantos temos agora? Sabe? Então, usar o hiperfoco da pessoa em benefício a ela vai ajudar demais, porque tudo vai acabar ficando mais interessante. exato. A Summer, por exemplo, ela nunca gostou muito do desenho da Peppa Pig, mas os brinquedos, ela teve um hiperfoco durante muitos anos, onde ela queria todos os brinquedos, ela brincava com aquilo dia e noite. Então, o que eu fazia? Eu usava os hiperfocos, né, o Peppa Pig, para ajudar ela. E uma coisa que ela tinha dificuldade menorzinha era brincar de faz de conta, né? Porque crianças autistas têm um pouco dessa dificuldade, né, de Dificuldade. criar. Então, o que eu fazia? Eu usava a Peppa Pig, ao invés de só deixar organizado em fileira,
só deixar no cenáriozinho que ela queria, eu montava historinha e incentivava ela a montar historinha junto. E isso foi ajudando tanto que hoje em dia ela brinca de faz de conta que é uma maravilha, a coisinha mais fofa de ver. Que lindo. Uhum. Eu vou tocar num assunto aqui, porque eu vejo você falando com muito conforto, bem confortável a respeito, e vejo você, e também nem precisa mesmo ser diferente disso, então eu não conversei com você antes, não combinamos nada, e eu vou falar, tá? Você se descobriu atípica depois do diagnóstico da Summer, certo? Isso Você mesmo. sabe que essa sua história me ajudou em dois casos na família, né? Sério? É, dois casos que na família ninguém sabia muito bem o porquê daquilo, daquelas pessoas terem, né? E com a sua história, eu chamei né, as outras pessoas da família e disse, gente, será? Né? Olha, veja isso. Não, mas trabalha, estuda. Aí eu mostrei e indiquei o seu. Falei, trabalhar, estudar e ter família e tudo não quer dizer que não seja. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, que eu acho que isso Claro. ajuda muito. Claro, com certeza. Eu recebi o meu diagnóstico de autismo, quanto tempo foi? Acho que 3 ou 4 anos depois do diagnóstico da Summer. Só para você ter uma ideia quanto tempo eu demorei para perceber. Porque antes eu pensava que eu, eu pensava, eu tinha isso, mas como assim? Mas eu autista? Não, eu não sou parecida com a Summer. A gente tem muita coisa diferente. Inclusive, o nosso desenvolvimento foi o oposto. Então, a Summer, ela teve o atraso de fala, né? Ela não falava com 2 aninhos, foi muita terapia até ela começar a falar. Já eu tive uma fala precoce. Então, e entra aquilo de novo. Quando a criança está diferente dos marcos de desenvolvimento, é sinal de alerta, mas não só para o atraso, é para o avanço também. Então, se a criança está muito à frente, também é um sinal de alerta. Né? Então, com 1 ano e meio, eu falava frases complexas. Eu conversava com a minha mãe, tipo, de igual para igual. Tipo, mas como assim? Não entendi. Imagine lá uma criancinha de 1 ano e meio, 2 anos, conversando, né? Frases completas, onde eu devia estar falando só frasezinhas curtas. E eu comecei a perceber que muitas coisas na minha infância, na minha adolescência, começaram a fazer mais sentido depois que eu fui atrás do meu diagnóstico. Mas até eu começar a perceber que o que eu tinha eram as características de autismo, eu precisei estudar muito, precisei ler muito. Você se sentia. O que que te fez se questionar? Você se sentia deslocada? Quais eram as suas características? Porque é muito próprio de cada um, né? Quais Hum. as características que te fizeram parar e pensar? Porque eu, algumas vezes, por conta dos meus focos, dos meus hiperfocos, eu já parei para pensar, será que, né? Como eu Vamos tenho lá. o Foi. TDAH, né, acaba aparecendo. Eu tenho dificuldade com algumas coisas. Então eu penso assim, será, né, que eu tenho? É. Será que eu sou autista? Mas eu já cheguei à conclusão que não. Mas o É, TDAH o tem que que algumas você, características parecidas. o que que te fez? O que que te despertou? Havia algum desconforto? Você não se encaixava? O que que era? Olha, a primeira coisa que comecei a ler, né? Uma amiga minha adulta, ela foi diagnosticada com autismo e isso me gerou uma curiosidade. E eu comecei a ler mais sobre autismo em adultos. E aí eu comecei a ver que autismo em adulto é muito diferente, porque a gente foi se desenvolvendo, né? A gente não teve os atrasos igual. Porque se a gente for analisar o DSM-5, que né, o manual que explica sobre essas questões, É. não está falando sobre atraso, está falando sobre as dificuldades, né? Então, por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade em questão de socialização. Eu sempre fui muito tímida, eu sempre fui muito retraída. E a primeira coisa que eu percebi em mim foi quando eu descobri que o que eu pensava sobre olhar nos olhos não era o que todo mundo pensava. O que que era? Eu sempre tive muita dificuldade em olhar nos olhos das pessoas, tipo, olhar direto. E eu pensava que todo mundo tinha a mesma dificuldade, que era desconfortável para todo mundo. Enquanto eu estava olhando nos olhos, enquanto eu olho, na verdade, nos olhos das pessoas, eu fico pensando, preciso olhar.
eu tenho que olhar nos olhos, porque se eu não olhar nos olhos, a pessoa vai achar que eu não sou uma pessoa confiável. Só que enquanto eu tô olhando nos olhos da pessoa, eu não consigo prestar atenção em mais nada, além do que eu tenho que estar fazendo. E quando eu não preciso ficar olhando nos olhos, eu presto muito mais atenção. E isso chamou a minha atenção. Nossa, mas eu comecei a perguntar para as pessoas: você fica incomodado olhando nos olhos das pessoas? E a maioria, não, é super natural, é normal, tal. Peraí, como assim, né? E aí eu comecei a estudar mais. E aí eu fui vendo que, por exemplo, eu tenho muita resistência à dor, né? É uma das características. Então, não ligo de levar, sabe, tipo, injeção, vacina, limpeza de pele, não sinto nada. Tanto é que eu tava com o meu apêndice quase explodindo e eu achei que eram só gases, né? Eu só soube por causa do exame. A Summer também, ela é muito resistente à dor, então quando ela era bebê, isso era uma característica. Quando ela era bebê, ela caía, batia a cabeça e a vida que segue, não chorava. Então, assim, foram coisas que eu fui percebendo que eu tinha desde pequena e até hoje, né? Então, por exemplo, questão de hiperfoco, questão de socialização, questão de seguir rotina. Nossa, eu sempre fico muito nervosa quando quebra a minha rotina. E eu não sabia explicar isso antes, né? Então, por Como é exemplo, que você viaja tanto? Como que você faz nessas viagens? Como que então, você e eu acho lida que com isso é uma coisa que me ajudou muito, sabia, Eliana? E é algo que ajuda a Summer também, porque ela não tem problema com rotina. Se eu mudar alguma coisa com ela, ela age muito bem. Eu acho que isso foi me ajudando, porque conhecer lugares novos é algo que eu gosto muito. Né? Durante muito tempo foi um Tá, hiperfoco meu mas no viajar. começo da live, você comentou que ela, se você muda a rotina dela, então isso acontece dentro de casa, é De na rotina casa. diária. A Uhum. rotina de De viagem, ok, viagem, mas ela. essa mudança também é uma rotina quando está em viagem, Uhum. concorda? Talvez Sim, seja mas por eu aí. acho, ó, em relação a Summer, ela percebe essas mudanças, ela não gosta que eu mude, digamos, estamos em casa, agora é a hora do banho, agora é a hora da janta. Mas se eu mudar, não é algo que vai incomodar ela tanto. Ela vai perceber, ela, não, mas agora é a hora disso, agora é a hora daquilo. Então, é algo que eu conversando com ela, ela age bem. Já comigo, quando eu programo alguma coisa na minha cabeça e algo dá errado, eu fico tão nervosa que parece que eu não consigo ver Acabou o clareza mundo. mais nas coisas. Uhum. E nossa, quantas discussões eu já tive, principalmente com meu marido. Meu marido é TDAH, então ele muda plano, muda coisa o tempo todo, né? Você conhece ele. E, por exemplo, uma das coisas, a gente até tira sarro, mas é algo que eu sofro bastante. Digamos que ele vem e fala pra mim, vai, Audrey, vamos jantar em no restaurante X hoje? Eu passo o dia inteiro me programando por restaurante X. Você vai no Então, restaurante. a minha roupa, eu fico pensando, ai, vou comer tal comidinha, que delícia, acho que vou pegar esse prato aqui, tal, tal, tal. A hora que a gente tá no carro, no meio do caminho, ele, que tal a gente ir pro restaurante Y? Nossa! A gente já deixou ele já voltou para casa milhares de vezes, isso antes do diagnóstico. Porque não, você disse que era tal lugar, me preparei para tal lugar. E era muito difícil. Hoje em dia, depois do meu diagnóstico, eu aceito essas mudanças de uma forma muito mais tranquila. Tipo, o que custa mudar? Porque fica razoável para você, né? Porque você consegue administrar. Isso. E eu sempre tive muita dificuldade em verbalizar o que eu pensava, o que eu sentia. E eu falo, eu converso, mas eu sempre tive essa dificuldade. Então, às vezes, vinha o que eu queria falar na minha cabeça e não saía. Então, às vezes, quando eu era menor, né? Então, eu só aceitava o que as pessoas falavam. Sabe, eu não conseguia debater por que que aquilo estava me incomodando. Tem um episódio que eu lembro até hoje, que é um professor meu, a gente estava no terceirão, um professor meu perguntou assim: tem alguém aqui que faz aniversário em data comemorativa, Páscoa, Natal? E eu faço na véspera de Natal. E na hora que ele falou, que ele perguntou isso, um monte de colegas meus que sabiam do meu aniversário começaram a me olhar, tipo, não vai falar que você faz aniversário? Eu não consegui falar. Eu fiquei muda. Porque o imprevisível é muito difícil para mim. Se ele tivesse falado assim, eu quero saber quem que faz aniversário nessa data por causa disso, disso, disso. Sim. Aí eu iria falar. Mas como ele não falou, eu fiquei, nossa,
Por que que ele quer saber essa informação? Será que eu vou ter que ir lá na frente de todo mundo? Será que ele vai querer que eu fique em pé? Será que ele vai querer que eu fale alguma coisa sobre isso? Então, essas questões sempre me deixaram, sabe, mais retraída, mais tímida, com mais dificuldade em fazer amizades, de manter amizades. E muitas pessoas falam, ai, Violet, mas você fala tão bem nos vídeos, a hora que a gente está conversando, você se expressa bem. Mas primeiro que nos vídeos é uma coisa, né? Eu tô sozinha aqui com a câmera, é diferente, Você se mas sente assim, né? sim, Que na é verdade você não tranquilo. está sozinha com a câmera, né? Na verdade, você está conversando, Sim. né, com todo mundo que está Uhum. aqui comigo, mas você se sente num ambiente seu, né? E como Fechado. eu falo, como quando eu tô gravando vídeo, eu geralmente vou falar de conteúdo que eu gosto, né? Eu gosto muito de falar sobre autismo, gosto muito de falar sobre viagens. Então, é algo que eu me sinto confortável. Mas, por exemplo, se eu tiver que falar de algo que eu não tenho tanta afinidade, eu vou ficar com esse receio, Com né? esse receio. E algo que me ajudou muito durante a minha infância e adolescência é que minha família sempre foi muito musical. Então eu cresci em palco. Cresci cantando, me apresentando, dançando balé, tocando instrumentos musicais. E isso acabou sendo um tipo de terapia para mim, né, até hoje em dia. Entendi. Então, Quando você, quando o Stefan nasceu, você já tinha o seu diagnóstico? não, ainda não. Só o da Summer. Eu me lembro que quando você esteve aqui em casa, você era extremamente preocupada com a minha percepção sobre Stephen, se ele teria, né? Uhum. E eu disse para você, olha, eu não identifiquei absolutamente nada. E realmente eu prestei muita atenção naqueles momentos que eu estava fazendo introdução com ele, brincando ali com ele, prestei muita atenção porque tinha o caso, né? Eu tinha Summer, você tinha me falado. E eu realmente não vi nada, mas eu te sentia muito preocupada e muito assim, será que tem alguma coisa que eu não... Aliás, você chegou a comentar comigo, eu fico preocupada se tem alguma coisa que eu E não eu não tô esteja vendo. enxergando, né? Você chegou a falar para mim que você tinha Porque preocupação de não estar vendo que talvez ele pudesse ter. Eu falei, não, Stefan não tem, assim, na época, né, eu sabia menos do que eu sei hoje, porque a gente precisou estudar, precisou entrar neste universo, né? À medida que as crianças vão chegando, eu sempre digo para as mães, olha, não existe nenhum estudo sobre comportamento de sono. Não tem, eu já busquei, eu já pesquisei, não tem, eu não encontro. Até vou pedir para você, se você tiver algum, que me mande, porque eu vou no empirismo mesmo, né? Vou fazendo da forma empírica e vou usando o conhecimento comportamental das crianças típicas para ver até onde este bebê atípico absorve. E, em geral, a não ser que seja um nível já mais alto, mas esses eu nunca tive, sempre deu certo, né? Então, é o que eu disse para o papai desta criança com síndrome de Kabuki. Ele perguntou assim para mim: você acha que ela vai aprender? Eu perguntei para ele: o que que ela já aprendeu neste momento da vidinha dela? Ah, ela aprendeu a dar tchau, ela aprendeu a engatinhar, ela aprendeu. Eu falei: então, ela vai aprender a dormir. Se ela tem capacidade de aprender, de aprendizado, ela vai aprender a dormir também. Claro que num outro ritmo que nós vamos ter que observar, porque eu não sei te dizer qual vai ser, porque eu não sei nem de uma criança típica. A gente descobre esse ritmo, existe um parâmetro, mas como o Stephen. Você vê que foi uma coisa completamente diferente, né? Então, quando a criança tem capacidade de aprendizado, ela também vai aprender a dormir. Esta é a primeira regra, o primeiro fundamento da educação de sono. Se ele tem capacidade de aprender tantas coisas, ele tem capacidade de aprender a dormir. O dia que alguém chegar e falar assim para mim, não, ele não aprende, ele não, eu vou dizer, olha, né, eu acho que realmente daí eu não tenho mesmo essa experiência, mas acredito que sempre que uma criança for capaz de aprender alguma coisa, ela também vai ser capaz de aprender a dormir. Vamos Mas abrir os comentários, pode porque o abrir. tempo fala, pode Ah, falar, porque eu ia passou falar tão que rápido, parece que faz 5 minutos aham. que nós estamos conversando. Vamos estender, você tem problema para Não, estender mais uns 20 podemos sim. minutos? Então tá.
E algo Tá, pode falar o em que você ia relação falar. a isso é que a gente, nós mães, a gente precisa acreditar, né, nos nossos filhos. A gente precisa, igual você fala, vai, Alex, seja consistente com o externo que você vai conseguir. E muitas vezes a gente duvida da nossa capacidade de mãe. A gente pensa, ai, nossa, eu não vou ter força, eu não vou conseguir. Aí a gente fica com esse receio. Mas a gente precisa vestir aquilo de, não, eu vou conseguir. Pode demorar Ah, mais ou não, mas eu claro. vou conseguir, né? E ir É, atrás, ir eu vou buscando. conseguir ensinar o meu bebê, porque o bebê só precisa ser ensinado. Dormir é uma habilidade que se aprende. Se ninguém ensina, coitadinho, ele não vai aprender. Uhum. Como que um bebê de 6 meses vai aprender a dormir se ninguém ensinar? De 1 ano, de 1 ano e meio, de até 3 anos, que é a faixa que eu trabalho. Se não ensinar, ele não vai aprender. Uhum. Quando ensinado, E se você, todos né? aprendem. Exato, e se você estiver seguindo rotina, estiver, né, fazendo tudo bem certinho, ensinando a criança a dormir e ainda assim perceber uma certa dificuldade, aí com certeza vale a pena dar uma investigada, né? Mas não adianta a gente Exato. já ficar com aquele desespero, tipo, ai, meu filho não dorme, será que tem alguma coisa? Antes de tentar ver se tudo tá dando certo em casa. Por exemplo, a Summer, ela tem uma sensibilidade bem grande com sons. Não de se incomodar com sons, porque ela, por exemplo, ela ama fogos de artifício, por exemplo, mas ela odeia liquidificador. Então, né, são coisas assim diferentes. Então, à noite, se ela ouve alguma coisa, ela, digamos, ela ouve um carro de polícia passando, ela nem vai ligar. Mas se ela ouve alguém falando alguma coisa, ela já vai, tipo, quem que tá aí? Quem que ouviu? Então, isso que a gente precisa perceber também. Né? Então, não é só, porque a criança não, é autista, então tem distúrbio do sono. Não, às vezes é algo sensorial, né? Tá ouvindo barulho, então às É. vezes colocar, sei lá, um ruído branco, a gente vai, né, tentando ver se vai É. deixar. Então, isso que é importante, nós mães, a gente observar muito as crianças. O que está acontecendo? O que está nesse ambiente? O que eu estou fazendo para colaborar? Isso é necessário com todas as crianças, né? Você vê que no. Você não, porque você já começou com 6 meses, mas no curso de 0 a 3, o que eu mais falo para as mães é: olhe para o seu bebê, observe o seu bebê, conheça o seu bebê. Eles falam com a gente. Eles dizem, eles contam tudo para a gente, mas a gente precisa estar olhando, estar observando, estar vendo, conhecendo o comportamento, e isso é uma coisa que vai além de você ou ter somente instinto ou ter somente estudado. Precisa ser as duas coisas juntas. Essa percepção é própria de cada um. Agora, a gente não pode ficar cego, né, com aquele amor cego. O amor cego é uma coisa que quantas mães chegam a 2, 3 anos sem nunca ter desconfiado que a criança era autista, porque ela fica cega, ela não percebe, ela acha que aquilo tudo é normal, que cada criança é de um jeito, cada um. Gente, muito cuidado, viu, com essa história de cada criança tem seu tempo, cada bebê é único. Eu fico louca quando eu ouço essa frase. Vira e mexe, falam lá nos comentários. Eu digo, gente, não confunda temperamento com comportamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, cada bebê é único. O que é único é o temperamento, o comportamento não faz sentido, né? A criança tem Então, que seguir os marcos, né? ela tem que seguir os marcos, ela pode sim estar dormindo, ela é única no temperamento dela, mas no comportamento ela está alterada, ela não está dormindo, porque o comportamento ensinado para ela não foi o correto. Então, eu bato muito nessa tecla. Olhem para o seu bebê, aprendam a observar o seu bebê, porque o seu bebê te observa, né? Aquela questão do bebê estar mamando, estar te olhando, na verdade ele está te observando se você está disposta a continuar alimentando ele. Ele cuida de você porque ele fala, eu preciso disto.
Então, isso é muito atávico, né? Muito do primitivo mesmo. E aí as pessoas às vezes romantizam, às vezes, e desse eu preciso deste leite, e eu estou olhando para ela e vou ficar olhando para ver se ela não muda de expressão e se ela está disposta a me alimentar, vem a conexão, né? Vem essa conexão mãe e filho, vem a confiança do bebê na mãe, vem, mas o básico é eu preciso sobreviver. Então eu vou. Então ele começa a te observar. Então ele desde que nasce ele está te conhecendo e a gente tem que fazer a mesma coisa. Conhecer, olhar, observar para conhecer o bebê, principalmente nos 3 primeiros meses. Eu vou abrir os Pode abrir, vamos comentários. lá. Passou tão rápido que, olha, Sim, parece que nós começamos a conversar faz 15 minutos. é Conhecimento é muito verdade. bom. Conversar com quem realmente vive a situação é muito bom, né? É muito saudável, é muito. Quem tem conhecimento, como você que mergulhou nesse mundo, traz a realidade para nós. É diferente de alguém que apenas estudou. Não, você viveu e passou a estudar a partir do momento em que você viveu a situação. Então, isso E, é, sabe, Eliana, é algo fantástico. interessante você perguntou ali em relação às terapias e tudo. As terapias, elas realmente são essenciais para criança, né? Principalmente para adulto também, né? Eu faço terapia hoje em dia e me ajuda demais. Mas a criança aí se desenvolvendo ajuda muito. Mas eu sei que o que eu pude fazer em casa também teve muita diferença na vida da Summer. Muitas coisas que as terapeutas às vezes estavam tentando ensinar para a Summer, às vezes eu percebi, não, acho que se eu fizer desse jeito eu vou conseguir ensinar ela. Então pra gente não duvidar da nossa capacidade de mãe também, né? A Nunca, gente nunca. se Você vira hoje tem um curso, não tem? no uhum. Você fala do curso para É um nós. curso onde eu e mais outros profissionais da área, a gente aborda tudo para ajudar uma mãe que está descobrindo o diagnóstico da criança nesse momento, principalmente para aquelas mães onde não tem acesso a muitas terapias, porque a terapia para o autismo ela precisa ser intensa, precisa ser todo dia, toda hora, eu posso dizer, toda hora que eu tô com a minha filha, né, com a Summer, eu tô ensinando alguma coisa, tô treinando alguma coisa. Então, quanto mais a gente fizer isso em casa, não só nas terapias, não só em escola, em casa também isso vai ajudar muito. Então, nesse curso tem uma fono que ajuda e explica muitas coisas, tem uma neuropediatra, tem psicóloga, tem até uma nutricionista, onde ajuda na questão de seletividade alimentar. Então, tá bem completinho, principalmente para as mães que estão nesse momento, tipo, tá, recebi o diagnóstico, e agora? O que que eu faço? Qual que é o primeiro passo? Né? Que Então, maravilha, gente. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Deixa eu ver aqui que tem uma mamãe dizendo aqui que live maravilhosa. Tem um filho autista com 3 anos. A história da Summer me motivou muito. Eu tenho TDAH e minha mãe é narcisista. Como eu faço? Tive um diagnóstico tardio com 41 anos. uhum. Procurar ajuda, né? Procurar ajuda profissional mesmo, não tem como ser diferente. Tem que ver se é realmente narcisista, se for, afasta. Descobri que tenho TDAH com 35 anos, depois do diagnóstico do meu filho, tá vendo? Quanta coisa, né? Fala sobre seletividade alimentar no autista. Faltou esse tema, vamos lá. A seletividade Enquanto o alimentar, Instagram deixar, nós né? vamos ficando por Vamos aqui. indo. A seletividade alimentar é a questão. Muitas pessoas pensam assim, é só por não gostar de determinada comida. Mas para o autista vai muito além de não gostar de determinada comida, não querer experimentar determinada comida. É como se você tivesse. Imagina você olhando um prato na sua frente. E esse prato tem uma macarronada que parece ser gostosa, mas em cima tem um monte de cabelo. É essa sensação que muitos deles têm. Muitos autistas não conseguem nem tolerar estar presente com determinado tipo de alimento. Tem muitos autistas que gostam de comer as coisas sempre de um mesmo jeito. Autistas que gostam, digamos, só de alimentos de uma cor, ou só alimentos
que são crocantes, ou só alimentos que são pastosos, né? Então, tudo isso faz parte do autismo E mesmo. a gente deve respeitar isso ou deve-se trabalhar para mudar isso? A Porque eu gente vejo que deve alguns são trabalhar, bem. A Tá, gente deve trabalhar porque a alimentação é algo que está ligado diretamente com o nosso desenvolvimento, né? Quanto mais saudável a gente comer, isso para todo mundo, né? Quanto mais saudável a claro, gente para todo comer, mundo. É, melhor vai ser a nossa vida. Então, a gente precisa trabalhar isso com a criança, porque senão ela vai crescer o resto da vida querendo comer ou só conseguir, não querendo, só conseguindo comer determinado tipo de comida. Então, por exemplo, deixa eu citar um exemplo pessoal. A minha seletividade alimentar é com comida requentada. Eu não consigo comer comida requentada e isso me prejudica demais. Porque, por exemplo, eu prefiro cozinhar feijão na hora do almoço, cozinhar feijão na hora da janta, cozinhar feijão amanhã, ao invés de guardar, congelar e depois descongelar, eu não consigo. E isso não me consegue. atrapalha justamente por isso, porque olha o tempo que eu perco por não conseguir comer comida requentada. Mas é o cheiro simplesmente não vai. É como se ficasse tipo mais forte, sabe? É um cheiro, não sei, é algo que não desce, não vai. E com as crianças também acontecem muitas situações assim. Às vezes a textura, a criança olha aquela textura e não vai, não, ela não tá fazendo Não aquilo por mal, ela não consegue. tá rejeitando por mal, e também não é aquela coisa, deixa com fome que a criança vai comer. Não vai. Eu sei de casos que a criança ficou, tipo, mais de um dia inteiro sem comer, porque a mãe achou, vai comer se tiver com fome, e não vai. Né? Então a gente tem que achar maneiras para introduzir aquele alimento para a criança, para deixar tolerável, deixar a criança mexer. Então, é algo muito importante, principalmente eu sei que tem muitas grávidas que te seguem aqui, a gente deixar, não que as crianças vão ser autistas, não estou dizendo isso, mas desde novinhas, desde pequenininhas, na hora da introdução alimentar, oferece todos os alimentos, mostra os alimentos, deixa a criança mexer, deixa a criança brincar com aquilo, né? Eu não posso É o que a dizer. criança não põe a mão, ela não leva a boca também, né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas, mas a minha criança é autista, tem seletividade alimentar, só come isso, isso, isso. Aí os pais aceitam aquilo, deixam ali, né, só aquelas comidas e não oferecem as outras. Tem muitas comidas que a Summer não comia antes, mas o que que eu fazia? Eu ficava, tipo, tem comida que ela levou, tipo, meses para querer experimentar, mas todo dia eu colocava comida na frente dela. Eu comia comida na frente dela, eu dava pro Steph, a gente falava, que delícia, sem forçar ela, sem, come, come agora, não. Ela ficava vendo a gente comer, até que um dia eu falei, quer? Ela pegou um pedaço, experimentou, ela, quero mais. E começou a comer. Então, é claro que nem todas as crianças vão ser assim, é um processo, E né? nem com todos os alimentos isso vai acontecer, mas quando acontece com um ou outro, a gente já teve um Exato, bom então, ganho, né? exato. E a gente tem que trabalhar com os alimentos de formas diferentes. Às vezes é o jeito que está sendo oferecido. Digamos, vamos pegar a banana. Às vezes a criança não quer comida, a banana amassada, mas às vezes ela aceita comer, tipo, bem pequenininho, cortadinho, em cubinho. Aí a gente pega o palitinho de dente, espeta, faz uma brincadeira. Olha que legal, olha que diferente. Então, sempre brincar com a comida mesmo, para que a criança tolere, para que a criança queira ver aquilo, sabe? Veja que é bom. Porque se a gente parar para pensar, existem muitas comidas que as crianças gostam, são comidas que geralmente não mudam o formato. Por exemplo, uma batata frita geralmente vai ser uma batata frita, certo? Tipo, compridinha assim. Então, ela gosta porque ela sabe que aquilo é o que ela gosta de comer. Já, se a gente pegar sei lá, algum legume que a gente preparou diferente, que a gente amassou, que a gente colocou molho, que a gente colocou azeite, depois a gente colocou sal, daí a gente fez com creme branco. A criança vai ficar, nossa, mas cada hora tem que experimentar uma comida diferente, como assim? Então, as crianças, elas gostam de algo que siga um padrãozinho. Então, para que a gente não fique só nesse padrãozinho, é bom sim a gente mostrar o mesmo alimento de diversas formas diferentes e incentivando a criança a experimentar, sem forçar, claro.
E se a criança está com muita dificuldade em relação à seletividade alimentar, aconselho a buscar uma terapeuta ocupacional para que ajude nessa questão. E uma Maravilha. nutricionista, claro. Claro. Olha, Violet, eu só vou encerrar porque eu tô com... Olha, tem tanto comentário aqui, mas como a gente já se estendeu bastante, eu tenho medo da gente perder essa live e eu quero essa live aí no meu gravadinha, salva. E quero ver se eu coloco no YouTube também com seu consentimento, Claro. que eu acho de extrema importância, tá? Essa fala sua de conhecer por dentro, né, de toda essa situação. Então, eu vou pedir licença para as mamães para a gente encerrar a live. Vocês sabem que a Violet tem o curso dela, né? E o meu de sono, nós estamos em fase de promoção pelo meu aniversário. Todo ano em julho eu faço uma boa promoção, porque eu fico muito feliz, né, de poder aí ajudar vocês com sono, essa coisa toda. No meus stories tem um link para entrar para os grupos e aguardarem lá, tá? A promoção. Entrem lá e fiquem bonitinhos, não se preocupem, o grupo tem, no momento não tem nada, vocês só vão entrar e aguardar. A promoção só vai ocorrer lá dentro deste grupo, tá bom? Se, Violet, a gente tiver mais passando aí no segundo semestre, vamos ver se a gente faz mais uma live, porque ficou tanto assunto para trás, ficou, olha, quantos pais e mães, pessoas adultas mesmo, tem um rapaz aqui dizendo que ele é autista e TDAH ao mesmo tempo, a Karina também estou fazendo terapia alimentar, estamos na fase inicial, super indico. Meu filho tem 9 anos e falo que hoje evoluiu bem na questão alimentar, a Cristiane. Gostaria de saber se vocês têm a Zika vírus, afeta, quer dizer, a criança teve a Zika com 1 ano e não na gestação. Nasce autista. Se desenvolve já no ventre da mãe. Então, depois... Então, a Zika não é causa... uma criança ter Zika não é causa de autismo, viu, mãe? Sobre seletividade nós já falamos, eu sou autista e TDAH ao mesmo tempo. Eu nem sabia que poderia ter as duas coisas ao mesmo tempo. Autista e TDAH. Matheus Marques, ó, é um rapaz, a foto é pequenininha, não sei se é um senhor, se é um rapaz. Então, gente, eu agradeço muito vocês, Violet, foi maravilhoso, passou o tempo assim que eu nem vi. Um grande beijo para você e nós vamos desligar porque realmente eu quero deixar a live salva, tá muito bom? Obrigada, Eliana. Dá um beijo nas crianças, pode viu? deixar. Enche o Stephen de beijo para mim, que é gostosura. Tchau, obrigada. Tchau, um beijo, pessoal. Um beijo. Tchau. Tchau.